Boa noite a todos. Bem-vindos, bom ano. E vou começar por responder à pergunta que todos estão a fazer. O que é que lhe aconteceu? Torci um pé, nada de grave, o cão atravessou-se à minha frente, eu desequilibrei-me, pronto. Foi a forma da vida me dizer devagar, devagarinho. Mas tu também lá chegas. Então, enquanto o meu pé recupera, peço desculpa desde já por estar sentada, mas acredito que é fácil de compreender o porquê. E enquanto o meu pé repousa, é tão estranho estar sentada. Queria convidar-nos a estudarmos juntos um bocadinho da vida de Francisco de Assis. Como vocês sabem, eu sou grande fã daquilo que nós conhecemos como a prece dele e nunca tinha parado para analisar a vida dele em mais detalhe. Fala-se muito de Francisco de Assis, protetor dos animais, muitas casas espíritas têm o nome de Francisco de Assis, mas quem é ele e porquê é que ele foi tão importante? Daí o trabalho vai estar dividido em duas partes, peço desculpa, uma mais biográfica e outra que não deixa de ser biográfica, mas mais para nós refletirmos do que é que podemos aprender sobre ele. Na base do nosso trabalho estiveram dois livros. Um está aqui comigo, que é aqui, conseguem ver? O livro de Miramês, pelo João Nunes Maia, mas o livro onde eu fui buscar mais informação é O Sol de Assis, que é a psicografia de Divaldo e Joana de Ângeles. Posto isto, vamos ver um bocadinho da vida de Francisco. Ora, Francisco nasce, não é muito certo o ano de nascimento dele, 1181, 1182, em Assis, na Itália, portanto, norte da Itália, ali mais entre Roma e Florença. Um erro geográfico grande, mas espero que me perdoem. O que quer dizer que ele nasceu há cerca de 841 anos atrás e Portugal era um bebê quando ele nasceu. Portugal tinha 39 anos. Toda a gente sabe, quem é bom português, Portugal foi fundado em 1143. E porquê este contexto não só geográfico, mas também histórico? Estamos numa época muito peculiar da história da humanidade. Portanto, no século XII, estamos numa sociedade muito desigual, onde há um grande prestígio pela quantidade de terras e também pela força que a Igreja já começava a exercer na altura. E então este contexto socioeconómico em que Francisco nasce é muito peculiar. Ele, quando nasceu, foi batizado de Giovanni, que é João em italiano, por vontade da mãe, mas o pai contrariou um bocadinho a coisa e chamava de Francisco. Isto vai ter a sua piada mais à frente. Então, Francisco, no século XII, e Itália, e quem era este espírito antes de ser Francisco de Assis, e porquê que esta pergunta é importante. Portanto, vamos começar aqui no século XII, não se esqueçam disso, e agora vamos dar um pulo na história. Vamos voltar ao tempo de Jesus. Vocês já sabem, eu gosto de andar para a frente e para trás na história. E vamos voltar ao tempo de Jesus e vocês já vão entender porquê. Jesus tinha 12 amigos, ao qual nós chamamos 12 apóstolos. Isto foi uma imagem que eu arranjei na internet, vale o que vale, não é propriamente a foto de perfil de Facebook deles, mas o melhor que se conseguiu arranjar.
E há aqui dois nomes que eu queria destacar. Portanto, há dois amigos de Jesus que eu queria destacar. Um deles era Tiago e o outro era o seu irmão, que era João Evangelista. Há dois Joões na vida de Jesus. Um é o primo, João Batista, aquele que batizava, e este evangelista que escreveu o Apocalipse. João e Tiago eram filhos de Salomé e Zebedeu. E quem foi João Evangelista? E vocês estão-se a perguntar, então, Catarina não torceu só o pé, também torceu a cabeça, prometeu que ia falar de Francisco de Assis e está a falar de João Evangelista. Calma, pessoal. Pronto, era até a pergunta que eu tinha a seguir. O que é que isto nos interessa? Interessa-nos muito, porque Francisco de Assis é só a reencarnação de João Evangelista. E é por isso que a história de João Evangelista nos interessa tanto. Em ambos os livros que eu tenho na bibliografia, vão em muito detalhe à vida de João Evangelista. E aqui eu queria só destacar alguns fatos. Ele foi o apóstolo que assistiu às bodas de Canaã, conheceu todos os outros apóstolos, conheceu Paulo, e João Evangelista terminou os seus dias em Roma, e foi o único apóstolo que morreu de velhice. Acho que é a melhor causa de morte, tendo em conta as mortes trágicas que os outros amigos de Jesus tiveram. E o livro de Miramês faz uma descrição muito bonita do último dia de João Evangelista. Entrando mais um bocadinho em detalhe, ele foi exilado na ilha de... Ele conviveu com Maria também, e ele foi exilado na ilha de Patmos, que fica, acho que neste momento pertence à Grécia, se eu não estou em erro, e foi nessa ilha que ele escreveu o Apocalipse. Portanto, ele sofreu o Apocalipse que vem no Evangelho. Ele foi perseguido pelo Império Romano, foi exilado nesta ilha, e na altura, hoje em dia é um paraíso turístico, na altura era uma ilha muito pobre, muito escassa em recursos, e a verdade é que as descrições do tempo dele nessa ilha eram absolutamente deliciosas, porque ele conversava com os peixes, conversava com o irmão vento, conversava com os irmãos pássaros, e ia convertendo, pelo seu exemplo e pela sua serenidade, os soldados romanos que o guardavam. E dois desses soldados, de volta a Roma, foram encontrados nas catacumbas e acabaram por sucumbir também eles às mãos do Império Romano. Então já João Evangelista era muito amigo dos animais. E nesta história toda de exemplo e de sacrifício que ele teve, desencarnou, recebido por Jesus e os outros amigos apóstolos que já tinham desencarnado, recebe a missão de vir no século XII trazer mais um bocadinho do que ele não tinha conseguido na sua encarnação enquanto João Evangelista. Não é o nome dele, mas é a única forma de o distinguir do outro João. Então, o que é que João, desta vez já encarnado enquanto Francisco, encontrou quando chegou à Terra? Encontrou um cenário maravilhoso, andava toda a gente muito entusiasmada com as cruzadas. A Inquisição é fundada no século a seguir, oficialmente, mas em cerca de 1184 é aquilo que se chama a Inquisição Medieval. Foi quando começou a ser fundada a primeira parte da Inquisição, e só depois a Inquisição moderna, que foi a Inquisição que conhecemos como a Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, é que vieram a seguir.
Estamos em plena Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, e a peste negra, eu fiz questão de incluir ali a imagem, porque as máscaras dos senhores na altura daquela pandemia eram bem piores que as nossas. Pelo menos garantiam a distância, o distanciamento social, porque com aquele bico gigante ninguém conseguia nos dar um abraço. Mas isso viria só no século a seguir. E porquê que nós vamos aqui falar das Cruzadas e da Inquisição? Porque tiveram... a Igreja na altura considerava herege não aquilo que era contrário ao Evangelho, mas o que a Igreja entendia que era contrário ao Evangelho. E Francisco vai sofrer um bocadinho com estas interpretações do que é a favor do Evangelho e o que é que não é a favor do Evangelho, mas como podem ver pelas fotos, parecia uma altura bastante animada para se encarnar. Francisco nasce em Itália, numa família com algumas posses, é orientado ao estudo e à vida militar, como todo bom moço de boa família na altura, e ele sente um apelo pela guerra. Ou seja, jovem, com alguns trocos no bolso à conta do pai, cheio de sonhos de melhoria da vida social, ele lançou-se de corpo e alma nos embates e envolveu-se no movimento das Cruzadas. Contudo, isto foi um sonho que não durou muito, porque embora a vida... Foi uma pessoa que viveu, muito burguesa, e embora a vida religiosa fosse incompatível com o prazer e o riso, Francisco, que era um cavalheiro e um cavaleiro também de gentileza e de ternura, vem apresentar os prazeres divinos como vivências naturais e perfeitamente conciliáveis com uma vida fiel às obediências de Deus. E ele consegue demonstrar, através da vida dele, que foi paupérrima, porque ele renunciou à fortuna do pai, porque ele queria viver como Jesus viveu, portanto ele foi à guerra, foi intuído a sair dela e depois teve uma discussão simpática com o pai e despojou-se de todos os bens porque ele queria seguir os passos de Jesus. Eu ainda não estou a ouvir ninguém ressonar, portanto acho que ainda ninguém está a morrer de tédio com esta breve explicação da parte biográfica. Poderia entrar em muito mais detalhe na bibliografia que eu citei. Há muito mais detalhes sobre tudo o que ele viveu por esta altura, mas aquilo que eu gostaria de trazer para conversarmos um bocadinho é o que é que aprendemos com Francisco de Assis. Porque os dados biográficos, vocês consultando a bibliografia conseguem ir mais a pormenor, o ano que ele foi para o exército, o ano que ele voltou, quando é que ele discutiu com o pai e não quis mais saber dos bens do pai. Mas isto são dados biográficos. O que é que aprendemos com aquilo que nós ouvimos? Muitas vezes chama-se Francisco de Poverello, ou seja, o pobrezinho de Deus. O que é que o pobrezinho de Deus nos tem a ensinar? Que nós devemos largar todas as nossas coisas e sermos pobrezinhos? Se calhar não é isso. Então, Francisco viveu a vida com o mundo, ele teve um passado jovem e ambicioso e festeiro e de riso, mas ele não só viveu a sua vida com o mundo, mas no mundo. Ele nunca esteve recluso. Portanto, ele orou, chorou, fez todos os seus jejuns, sempre no meio das pessoas, sempre no meio do povo. Porquê é que isto é importante? Porque desde o tempo de Jesus, e Jesus vivia dessa forma, Jesus vivia no meio da população, passou um milénio. Portanto, entre a encarnação deste Espírito como João Evangelista e a sua encarnação como Francisco de Assis passou um milénio. E nesta altura já haviam conventos e confrarias e frades, e Francisco diz: não, eu quero viver como Jesus. E Jesus vivia com as pessoas, vivia no mundo,
Ele veio relembrar isso. E Joana, no livro de Divaldo que eu citei aqui, começa por lembrar que ele começou um deslocamento, libertando-se das coisas, para poder se libertar dele mesmo, a fim de se entregar a Deus. Portanto, quando nós falamos de Francisco como o pobrezinho de Deus, não é que ele despreze, e nós já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, as coisas, é que ele precisava encontrar-se ele próprio. E as coisas, nós apegamos-nos muito às coisas. E o que é que este voto de pobreza quer exatamente dizer? A sua vida foi marcada por desprendimento, por abnegação, tanto, e eu já devia estar a ler em italiano, que um dos votos que faz é de pobreza. Um dos votos que ele faz é de pobreza. E ele não está a repudiar o mundo. E é esta a lição que eu queria que nós refletíssemos juntos. Não há desprezo pela matéria. É uma exaltação do espírito, mas uma postura de despreendimento e de relativização do que é material. Tanto não despreza que ele louva tudo o que Deus criou. Desde uma simples pedra, uma erva daninha, aos raios do sol que brilham ao infinito. Conseguem entender esta ideia? O voto de pobreza dele não é porque ele... as coisas materiais... Não era isso. Ele via tanta grandeza nas coisas que Deus nos deu, daí ele ter toda a simpatia com os animais, com as mulheres, com as crianças, com os leprosos, que as coisas materiais atrapalhavam o seu pensamento. Há uma passagem da vida dele em que ele tem que abdicar da própria instituição, porque ele teve pessoas que o acompanharam. E ele, como viajava muito, a instituição foi tomando outros caminhos. E uma outra figura que é clara diz: esta é a tua prova de despreendimento. A casa que tu criaste não é tua. Então, todos os momentos, todos os empecilhos, todas as pedras na vida de Francisco foram para lhe mostrar o que era realmente dele. E o que era realmente dele era ele. Então a pobreza nos moldes franciscanos, como ressalta Joana, pressupõe desapego e não desprezo. Não é maltratarmos as coisas. Se nós temos uma peça de roupa, não é maltratá-la porque não ligo nada à roupa. Não é isso. Vamos cuidar da nossa roupa, da nossa casa, do nosso carro. Mas não é o meu livro. É um livro. É o livro que eu uso. Se calhar eu vou primeiro que o livro. A ver como 2023 começou, já não prometo nada. Então ele exalta aqui a questão da partilha e que haja uma diminuição do abismo entre quem tem e quem nada possui. E toda a vida dele foi na tentativa de passar esta mensagem. Eu aqui tenho slides repetidos. Não tenho? Ok. Então, ser pobre nos moldes franciscanos, como explicavam, não significa radicalmente não ter coisas. Nós temos a roupa, temos o corpo, temos o conhecimento, e eu gostei muito disto, temos um nome. Quem é que dá valor ao nome que tem? Quer dizer, a não ser quem tenha brasão, aí dá valor até demais. Espero que não haja aqui realeza, e se houver, nada contra. Mas
Mas nós nem isso damos valor ao que temos. Achamos que não temos nada. Nós temos um nome. E o nome é o que nos dá identidade. Então, é um modo de ser em que o propósito não é dominar, não é controlar, não é submeter, mas estar com as coisas, os seres e tudo o que existe numa relação. Não de dominação, mas de compartilhamento e harmonia. Eu quase tinha vontade de sublinhar isto como regras para um casamento feliz. Quem vive ajuntado, ou quem vive com mais que uma pessoa em casa, sabe o quão difícil isto é. Então, não controlar, não dominar, não... Há depois um conselho... Já estou a ver, vou ficar com a palestra. Catarina, centraliza. Ele sabe que a sua condição é transitória. Entende que tudo é fugaz. E que nada é mais importante do que viver o Evangelho na sua plenitude. E hoje falava com um amigo no telefone e ele dizia-me que é muito importante, por causa de uma situação que discutíamos, vivermos de acordo com o Evangelho. E aquilo tocou-me o resto da tarde. Eu já tanta palestra que dei e é tão difícil. É muito fácil repetir. O trabalho que eu estou a fazer é relativamente fácil. Compilar algumas coisas dos livros, organizar e apresentar. Agora, viver o Evangelho na sua plenitude. E ao falar com este amigo no telefone, porque nós estávamos a discutir uma situação e ele estava-me a chamar a atenção que nós tínhamos que estar fiéis àquilo em que acreditávamos, é realmente difícil. Porque os níveis de confiança que Francisco tinha em Deus são realmente difíceis de se ter. Nós estamos apegados à nossa despensa, ao nosso salário, ao nosso armário. Francisco não sabia onde ia dormir, não sabia o que ia vestir, não sabia o que ia comer. Eu estou aqui a dar a palestra e a pensar, será que o meu namorado comprou pão para fazer maçãs quando voltar? Já estou pegada ao jantar. E nós não confiamos que o que nós precisamos vem a seu tempo. E Francisco mostrava isto muito mais do que aquilo que ele dizia sobre o Evangelho e sobre Jesus, era aquilo que ele vivia. E esta confiança que ele tinha, muitas vezes colocou-o em situações mais complicadas. Tenho ideia que tem uma passagem dele com o Frei Ângelo. A de Frei Ângelo é diferente. Ele tem uma passagem que ele e o amigo estão à porta de um mosteiro e lhe fecham a porta. E ele não tem onde dormir nem tem onde comer. E ele vira-se para o companheiro e diz que bom, agora estamos 100% na mão de Deus, porque toda a gente nos fechou a porta. Eu, no lugar dele, estaria em pânico. Não sei quanto a vocês eu estaria. Então é esta diferença de como encarar o que nos vem à frente que faz que eu gostava aqui que juntos refletíssemos, porque é que faz com que a vida de Francisco se destaque da vida de tantos outros. E Joana, no livro de Divaldo sobre Francisco, faz uma à parte, ela faz várias à partes. O livro é muito bonito, é pequenino, e ela dá-nos um conselho. E eu gostei tanto do conselho que resolvi trazê-lo aqui. Que, do mesmo jeito que podemos conciliar as nossas atividades no lar, no ambiente profissional, em que nos situamos e no espaço religioso, nenhum de nós precisa viver com algum vulto do cristianismo tenha vivido para ter êxito na atual encarnação. Isto é uma chamada dela à nossa atenção. Nós não precisamos largar tudo. Nós não precisamos ser um Francisco de Assis, não precisamos ser um Divaldo, não precisamos ser
um Chico Xavier, não precisamos abandonar família, cão que entorce pés, gatos e o que seja, para vivermos no Evangelho. Desculpa, eu ainda estou ressabiada com o meu cão. Nenhum de nós precisa viver. Ou seja, Francisco é um exemplo, mas há 1000 anos atrás ele já era um exemplo, como João Evangelista. Já é um espírito que estava mais à frente do que nós na corrida. Nós não precisamos agora fazer exatamente o mesmo se entendermos a mensagem que ele nos transmite para sermos bem-sucedidos na nossa reencarnação. Francisco, como eu já disse, fazia de Jesus o modelo e ia ao encontro daqueles que eram rejeitados na altura. Eu não sei se o rejeitados na altura é uma expressão correta, porque crianças, mulheres, pobres e enfermos continuam a ser rejeitados na nossa sociedade. Bastou mandar um par de dias de muletas para eu passar a ser vista como outra pessoa. Porque passei da pessoa normal e que anda depressa à aleijadinha, e as pessoas a não segurarem portas que não se seguram, degraus desnecessários. Portanto, claramente a nossa sociedade não está desenhada ainda, 2023, a acolher todo este grupo de pessoas que já na altura chamava a atenção de Francisco. E ele foi em encontro dos leprosos. Temos aqui só que fazer uma parte sobre o que é um leproso na altura. E acho que foi no livro de Ivaldo, agora já estou a repetir os livros, ninguém me mandou ler 2 livros para uma palestra. Lepra na altura não era só a doença anciana, que é assim que se chama agora. Era aquilo que se chamava a todas as doenças de pele. Portanto, uma pessoa com eczema era um leproso, uma pessoa com herpes na boca era um leproso, portanto, tudo que fossem coisinhas de pele era considerado leproso. E a sociedade na altura também já era muito simpática, e naquela época havia este pensamento de que quem tinha lepra era visto como alguém cujos pecados eram tão grandes e tão expressivos que transpareciam na pele. O que havia um grande estigma social e uma segregação. Geralmente as pessoas eram abandonadas, deixadas à parte, e não havia esta visão que nós vamos começando a ter agora de que as doenças são uma oportunidade para nós pararmos e pensarmos e refletirmos naquilo que temos. Então, quando nós lemos que Francisco foi ao encontro destes e fez tudo para dominar a sua repulsa, nós temos que ver que não é só a repulsa de encontrar uma pessoa que se calhar tem mau aspecto porque a pele não está impecável, mas também lidar com aquilo que é a sociedade. Ele foi se meter com todos os rejeitados. Então Francisco, tendo Jesus como exemplo, foi ao encontro daquelas pessoas e aproximou-se deles. E isto foi uma coisa que ele foi trabalhando de tal forma que certa vez, ao deparar-se com um leproso, o sentimento de cuidado, de envolvência, foi superior à aversão que ele tinha, e ele conseguiu abraçá-lo e acolhê-lo, identificando naquele leproso que ele encontrou a figura de Jesus. E não a figura de Jesus no sentido de ter visto Jesus, mas a figura de Jesus como esta pessoa que está aqui doente à minha frente podia ser Jesus. E é exatamente isso que nós fazemos quando vamos na rua e vem uma pessoa doente e mal cheirosa pedir-nos uma moeda. Não precisam sem stress, isso também acontece comigo. O primeiro impacto é: quem é esta pessoa? Então, há algumas características que nós vamos destacar aqui de Francisco, que nós podemos trazer para nós próprios.
Francisco era irmão, o que para mim tem sempre uma dupla camada de dificuldade de compreensão, porque eu sou filha única. Portanto, eu nem sequer sei o que é ter um irmão de família, quanto mais entender como ampliar esse sentimento. Ele era servo, era cortês, cortesia. Era uma pessoa livre, alegre, misericordioso e compassivo. E o que é que estas coisas querem dizer? Quando estamos a falar de irmão, e aqui Francisco ajuda-me a entender como é que nós olhamos para o mundo sendo irmão do mundo, é que há uma fraternidade com todos os seres. Ele tem uma fraternidade com todos os seres. Não importa se são minerais, vegetais, animais ou humanos. Ele reconhece em todos que são criaturas divinas, da mesma forma que ele reconheceu naquele leproso a figura de Jesus. Então a forma que ele nos mostra como é que nós podemos ser, porque é muito fácil, olha para a Catarina, minha irmã, não seria para cá seria difícil, temos só 6 meses de diferença, e chamá-la de minha irmã. Mas olhar para o meu cão, depois dele me ter torcido o pé, e olhá-lo de irmão é que é difícil. Ou quem hoje esteve no trânsito, também que teve um trânsito muito simpático, e pensar, pois, estes irmãos também estão com pressa de chegar a casa, foi uma semana. É isso que nós pensamos, não é? Então, desde o mineral, o vegetal, reconhecer em tudo uma criação de Deus. Porquê que ele era servo? A palavra servo tem uma conotação muito pesadona, porque geralmente um servo é nós vemos como uma posição diminuta, alguém que está a servir. Antigamente um servo até era considerado um escravo, portanto alguém que fazia tarefas diminutas, mas não é com esse sentido que apresentamos Francisco como um servo. É porque ele encontrava mais prazer em servir do que ser servido. Dar mais do que receber. Pois ele identifica em Jesus o servidor por excelência. Servir mais do que ser servido é difícil. E não estamos a falar só de comida. Às vezes nós vemos nas relações. Tu não me dás atenção nenhuma, tu não me ligas nenhuma, tu nem reparaste que eu mudei a cor de cabelo. Que principalmente o grupo feminino identifica-se. E depois quando a nossa outra metade se apresenta, nós ficamos, mudou o cabelo, mas eu não vou lhe dizer nada, ele também nunca me diz nada quando eu mudo o cabelo. Eu estou a trazer isto para exemplos muito fúteis da nossa vida, mas espero que consigamos compreender que ele servir é dar sem necessidade de receber. Também tem o sentido de trabalhar. Trabalhar em direção a alguém, em direção a algo. Portanto, aquele que serve deve encontrar prazer em trabalhar pelo outro e com o outro, tirando o momento em que temos vontade de matar o nosso chefe, mas não podemos dizer isto no centro espírita, porque somos espíritas. Sentir prazer em trabalhar pelo outro e com o outro. É muito complicado, tanto nas tarefas de casa, como nas tarefas quem está nas suas atividades ditas profissionais ou remuneradas. Às vezes é muito difícil. E isso também é servir. E porquê que isso também é servir? Porque é entendermos o nosso papel na criação. Se me foi atribuída esta tarefa, se eu assumi esta responsabilidade, porquê é que eu estou tão azedo com esta tarefa e com esta responsabilidade?
Se alguém aqui tiver um emprego fácil, avise. Porque eu acho que todos nós, se eu começar aqui a perguntar, toda a gente tem problemas no trabalho. Toda a gente tem problemas em casa com a tarefa doméstica. E acabamos por esquecer qual é o nosso papel. Estamos à espera que o outro faça. E estamos a cobrar a responsabilidade do outro, em vez de entregarmos. Porquê ressaltar a cortesia? Cortesia é uma palavra tão pouco na moda, infelizmente. Cortesia não é só dos maneirismos da sociedade, de segurar portas e coisas que mais. E o que destacam sobre, na bibliografia sobre Francisco ser cortês, ele era uma pessoa com algumas doenças, ele contraiu uma doença na visão numa das suas caminhadas. Ele fazia muitos jejuns, porque ele acreditava muito nisso. Ninguém aqui vá se pôr a passar fome, porque Francisco passava fome, por favor. Nos tempos que vamos, quem puder comer, que coma. Mas apesar de todas as dificuldades que ele encontrava no seu corpo e na sua lide, ele cantava. Que é o que nós encontramos muito nas urgências e nas enfermarias dos hospitais. A gente bem disposta. Só que não. Eu quero me ir embora, o que é que eu estou aqui a fazer? Que me dói isto, que me dói aquilo, o enfermeiro nunca mais vem. Ele bem dizia às dores de suas irmãs. Esta lição eu falei tanto esta semana. Ele bem dizia às dores de suas irmãs. Eu torci o pé, eu vi as constelações, o alinhamento dos astros, as galáxias. Disse uns quantos elogios ao cão, depois apercebi-me que ao elogiar o cão estava-me a elogiar a mim, porque eu, afinal de contas, sou a mãe do cão. E ele, quando percebia o clima fúnebre dos que o rodeavam, não nos vamos esquecer, estamos na Idade Média, estamos com as guerras dos cruzados, portanto, as guerras santas. Uma expressão que não faz sentido absolutamente nenhum, mas pronto. Ele vivia tranquilo com as dores dele. E pedia que cantassem, que louvassem e que não ficassem lacrimosos com a chegada da irmã morte. Que mudassem de atitude. Eu sei que estou no centro espírita, conheço quase toda a gente que está aqui, acho que conheço mesmo toda a gente, assim, esticando o pescoço, acho que conheço mesmo toda a gente que está aqui. Portanto, todos acreditamos na vida após a morte. Se eu perguntar quem é que quer morrer e quem é que não tem medo da morte, esta sala vai ficar vazia. Temo até que os desencarnados saiam também. A naturalidade com que ele via a morte, ao ponto de lhe chamar de irmã. Era também cortês, porque era um excelente humorista. Espalhava alegria e bom humor nos instantes mais difíceis. Era assim que gostava de ser e de viver. O ele ser humorista não quer dizer propriamente que ele contasse anedotas de tasco enquanto ia encontrando as pessoas, mas levava as coisas com uma certa leveza e fazia as suas graçolas, mesmo que a situação fosse bastante complicada. Então a cortesia que ele tinha aqui, onde é que nós vamos entender este destaque que fazem na vida dele como cortesia? Ele não sobrecarregava os outros com as dores dele. Levava-as com uma certa leveza. Não quer dizer que não lhe doesse, não quer dizer que ele não nos animasse, não quer dizer que ele não precisasse
de cuidado. Mas todos nós que já cuidámos de alguém sabemos o quão aborrecido é ouvir outra pessoa lamuriar-se. Nós não podemos fazer nada. Nós já estamos aflitos a ver o outro ao contrário. Se o outro se lamoria, é terrível. Acho que todos nós já passamos por essa experiência. Então que não sejamos nós a ser essa pessoa, é o convite que ele faz. Ok, tenho uma dor, está difícil, gosto de andar de muletas, não gosto. Tenho saudades de andar depressa, tenho saudades de conseguir conduzir. Mas pronto, vou tentar não me chatear muito, que é o que eu não estou aqui a fazer. Livre. Porquê que ele era livre? Há aqui um detalhe sobre a vida de Francisco que até agora ainda não destaquei muito. Deixa-me só respeitar as horas, que é para vocês não adormecerem aqui. Temos a Igreja Católica, na altura que Francisco vem, Francisco cristão, mas já tinha as coisas muito estratificadas, conventos, mosteiros, tudo mais. E havia umas certas regras para se pregar o Evangelho. Portanto, não era qualquer pessoa que ia para o meio da praça e agora ia falar da parábola do bom samaritano. Não era bem assim. Então havia aquilo que eles chamavam os clérigos, portanto as pessoas que tinham feito os votos, que tinham estudado para ter a vida religiosa, e aquilo que se chamam os leigos, que leigos aqui é um termo um bocadinho mais amplo, porque não só eram grupos de algumas pessoas que, apesar de serem cristãs, não praticavam aquilo que a Igreja manifestava na altura, mas também como o povo em geral. Então havia aqui uma diferença entre quem acreditava em Jesus de acordo com a Igreja e quem acreditava em Jesus e tentava seguir Jesus como exemplo, porque a Igreja não achava piada nenhuma a isso de se ser pobrezinho e andar por aí de rua em rua a pregar. Havia uma coisa que também não há agora, que é a divisão entre ricos e pobres, e outra coisa que também, que também já não há agora, que é a divisão entre homens e mulheres. Portanto, lamentamos, Francisco, estamos em 2023 e continuamos a falhar no teu desejo. E porquê que ele era livre? Porque, porém, um modo inusitado, ou seja, inesperado, um modo espontâneo como ele começou o seu movimento, despertou suspeitas entre as autoridades. E para não ser acusado de herege, ele teve que ir prestar declarações ao Papa da altura, que era o Papa Inocêncio III, e receber autorização para viver pobre, casto e obediente. Se vocês deram uma risadinha, eu também. Ter que ir pedir autorização a alguém para viver pobre, para verem o controle que havia. Portanto, ele não podia propriamente aí sair a pregar livremente e dizer que era cristão, portanto, e foi a razão pela qual ele se ordenou. Que era para poder continuar a fazer o trabalho dele com esta autorização especial de eu não me vou trancar num mosteiro, eu não vou levar a vida, eu quero viver como Jesus nas ruas com o povo. E isto fez dele livre. Conseguem entender o absurdo da situação? Imaginem que eu agora tinha que pedir uma autorização para fazer uma palestra. Se calhar às vezes vocês preferiam que assim eu não dizia tanto disparates nem vos matava de sono. Imaginem que nós não podíamos conversar e pensar sobre os ensinamentos de Jesus e de todos aqueles que o seguiram sem uma autorização. Então, isto fazia dele um homem livre, livre das regras, dos preceitos, mas ligado aos fundamentos daquilo em que ele acreditava, livre das regras da sociedade e das regras das instituições, para seguir de acordo com aquilo que ele acreditava.
de nós ainda hoje temos dificuldade em assumir publicamente que somos espíritas. De alguma forma, ainda sentimos que a sociedade nos castra. Ou que temos que dar justificações, ou que temos que dar explicações. Portanto, isto é o convite a nós próprios refletirmos o quão livres somos naquilo que acreditamos. E quem de nós não deseja ser livre, conforme sugere chamava-me de Pai Francisco, apesar de tudo que nos ata a este mundo? O desapego nos faz livres. No exemplo que eu dava, de às vezes sentirmos algum constrangimento em dizermos que somos espíritas, parecendo que não é apego. É apego ao suposto respeito que achamos que as pessoas nos têm, é apego ao suposto estado social que achamos que temos. É apego. Porque estamos com medo de perder essas condições, esses benefícios, essas considerações, por nos afirmarmos de uma determinada forma. Esta é daquelas lições que eu senti assim um taco de beisebol, tipo, carapuço. Muito difícil. E ele conseguiu ser livre. E isto transcende o ser livre da matéria. Portanto, a pobreza que ele foi pedir autorização é muito pequena quando pensamos nestes moldes. Isto transcende essa visão material. Ele era livre do modo de relacionar-se com os bens materiais e abrir mão. De forma a que não houvesse empecilhos para ele expressar a sua real essência, a sua verdadeira identidade espiritual. Pergunta para tirar o sono e dar insónias. Quem são realmente vocês? Que cordas é que nos atam? E nós deixamos-nos atar. Porque ele estava tão alinhado com aquilo que ele era e que ele sentia. Ai, tenho que ir falar com o Papa. Eu vou lá. Eu, se o Papa me chamasse, ia para a Austrália. Se eu tivesse vivido naquela altura, obviamente o Papa não faz a menor ideia de quem eu sou. Amar e valorizar a vida não significa apegar-se, ser dono, controlar e dominar. Isto é repetido várias vezes em ambas as obras. Tudo à nossa volta. Eu sei que não é o vosso caso, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E qual é o problema de uma pessoa muito ansiosa? Ela quer controlar. Acima de tudo, controlar o futuro. Não, porque se eu fizer isto vai acontecer aquilo, e se eu disser isto o outro vai dizer aquilo outro. E ainda bem que eu sou a única pessoa ansiosa. E ainda bem que eu sou a única pessoa com planos de controle. É apego. Falta de confiança, falta de fé. Estamos a tentar dominar tudo à nossa volta. Mas dar ao outro o direito de escolher os seus caminhos de modo próprio e genuíno. Fazendo escolhas distintas das nossas e elegendo o seu modo de ser feliz. Já me deixaram não casar. Já me deixaram viver ajuntado. Não foi mal. Não foi mal. Escolher o curso foi discutível. Foi mais
mais ou menos negociado. E assim nós vamos controlando tudo. Joana de Ângeles, no livro O Sol de Assis, dá-nos um decálogo, portanto um decálogo são 10 regras do desapego. Eu achei tão interessante que eu quis trazer para vocês, para ficarmos a pensar todos em conjunto durante o fim de semana. Então, número 1 é perceber que tudo é passageiro. Seja assim. Viver intensamente hoje, sem ansiedade, chumbei. Sem ansiedade exagerada, chumbei também. Quanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. Tentar não criar grandes expectativas. Culpado. Filtrar com equilíbrio as críticas e os elogios. Muito fácil, adoro quem me elogia, quero que morra quem me critica. É assim que nós fazemos, não é verdade? Porque ou estão comigo ou estão contra mim. Não permitindo que fala alguma determine o nosso jeito de ser. Porque se riram do meu cabelo encaracolado, é melhor eu começar a esticar o meu cabelo. Porque me chamaram de gorda, é melhor eu fazer uma dieta. Liberte-se de tudo o que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa ou na sua vida. Não entendi esta. É tão bom arrumar um armário e descobrir uma camisola de há 10 anos que eu já nem me lembrava que tinha. Há 10 anos que aquela camisola podia estar a servir a alguém. Valorizar cada relacionamento, mas não querer reter ou controlar ninguém. Era o meu amor, era a minha mãe, era o meu cão. Como é que ele foi morrer agora que eu precisava tanto da ajuda dele? É saudade ou é apego? Manter contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido. Às vezes só com quem perde a cabeça, mas de resto acho que falhamos no resto da frase. Aquiete-se e faça silêncio interior, a fim de ouvir o seu coração, a sua intuição e a sua alma. Fácil. Ninguém se está a revirar na cadeira, ninguém está a abanar com o pé, ninguém está a comer um reboçado, ninguém está a roer as unhas. Estamos todos quietos e em silêncio interior. Eu já me virei 3 vezes e estou a falar, não quero imaginar vocês. Fácil esta. Encontrar prazer nas coisas simples da vida. Claramente eu fui muito ambiciosa, tenho ainda muito mais para falar, mas eu vou parar por aqui que são 10 horas. E a próxima que eu falar continuamos a falar de Francisco, pode ser? E ficamos com estas 10 para pensar? Perguntas? Não há perguntas? Como eu vou continuar a falar, vocês podem dizer o que é que ficou menos explorado e na próxima explorar mais um bocadinho. Então, se não há mais perguntas, não vou fazer a oração de Francisco de Assis. Só para vos trocar as voltas. É muito pequeno. Porque eu tenho que falar sobre ela da próxima. Eu tenho aqui um conjunto de slides para falar sobre ela. Se não há perguntas, vamos então à segunda parte do trabalho.
vou convidar-vos a fecharem os olhos, a desapegarem-se um bocadinho da vossa consciência e do controle do que se passa na sala. Respirar fundo. Imaginarem um sítio agradável, com uma temperatura amena, um sítio na natureza. Vamos ver bem o cenário. Encontrem algum ponto com água, um lago, um rio ou mar. E vamos deixar que Jesus venha ter connosco. Vamos vê-lo aproximar-se de nós. Que bom que Ele está aqui. Que alegria. Vamos segurar a mão dele e agradecer a oportunidade de estarmos aqui esta noite, apesar de todas as dificuldades e de tudo que se passa nas nossas vidas. Agradecermos os amigos e os familiares que nos acompanham a jornada. Não sendo eles perfeitos, tal como nós não somos, rogamos a vossa paciência, o vosso auxílio e o vosso amparo para continuarmos juntos a jornada com eles. Vamos lembrar todos aqueles na nossa cidade e neste país que não têm um teto, que não têm um cobertor quente, que não têm um chá para suportarem este frio, sendo eles nossos irmãos. Vamos lembrar todos aqueles que sofrem, que passam fome, todos aqueles que não têm amparo, todos aqueles que se encontram nos lares e nos hospitais, nos orfanatos, e todos aqueles que cuidam deles. E porque somos tão felizes, Mestre, vamos lembrar todos aqueles que não têm uma oração, todos aqueles que não têm um bom dia, que não têm um abraço. Vamos lembrar todos aqueles que estão em guerra, todos aqueles que sofrem nos dois lados da vida, todos aqueles que estão equivocados. Vamos lembrar todos aqueles que no desespero tiraram a própria vida, que possam ser amparados e auxiliados. E se assim formos merecedores, lembrarmos todos aqueles que já nos acompanharam aos passos e se encontram no mundo espiritual, que possam ser auxiliados e amparados, como nós mesmos gostávamos de ser. E antes disso, Mestre, queremos te pedir para que nas trevas levemos a luz e sejamos o amparo e o auxílio de todos aqueles que vêm ao nosso encontro. Que assim seja.